Olá pessoal, como prometido no vídeo anterior, hoje vamos assistir juntos a segunda parte da entrevista com a psicóloga Michele Sucada. Você que acompanhou a primeira entrevista, fique ligado que vamos trazer mais informações e prevenções da saúde mental. Então, e partindo desse princípio que você está falando, não sei se tem uma estatística que comprove isso, mas a gente percebe que conforme vai chegando o fim do ano, vai dando ali começo de novembro, até meados de janeiro, passa uma impressão que tem um boom de suicídio. Talvez por ser o fim do ano, fecha-se um ciclo, esses balanços que é feito do ano, consegui isso, não consegui aquilo, enfim. A gente tem uma impressão que a gente ouve falar mais de suicídio do que em outras épocas. Não sei se eu estou falando uma besteira, mas eu queria que você avaliasse um pouco essa questão de fechamentos de ciclo, que acontece ou no aniversário da pessoa, ou no fim do ano, ou quando os filhos saem de casa, ou quando tem uma separação de um casal, ou quando os pais falecem porque já estão mais velhos e a pessoa, ninguém está preparado, lógico, mas a pessoa cai uma ficha, né, que meus pais ficaram velhinhos e eles vão acabar indo talvez primeiro que os filhos. Esses fechamentos de ciclo, eles tendem a trazer essa depressão, ou para quem já tem uma tendência ao suicídio, a concretizar? Então, por ser tão multifatorial, pode ser qualquer um desses exemplos. Pode ser o enfrentamento de qualquer dor, né? Tem uma frase que eu gosto muito assim, e que eu uso muito aqui, que é o quê? Nunca despreze a dor do outro. Porque a dor do outro, ela não tem uma medida, né? Não existe um aparelho que meça o tamanho da sua dor e o tamanho da dor do outro. Dor é dor. E pode ser, né, que dependendo da história, da vivência, dos contextos de vida da pessoa, algumas coisas podem contribuir, né, para que aquela dor aumente. Como que você disse, olha, pode ser desemprego? Pode, perdas significativas, lutos importantes, né, desemprego, fim de ano, pode ser aniversário, pode ser qualquer uma dessas coisas. Não existe uma medida, né? Então, e não é uma coisa, já viu aquela, né, a frase do copo d'água? A gota d'água faz transbordar, mas não é a gota d'água que fez o copo encher e transbordar, ela só foi o necessário para aquele copo que já estava cheio, né? Então, juntando tudo isso, né, talvez as dores que já estavam acontecendo, os enfrentamentos difíceis, talvez a falta de ajuda, o não tratamento. Aí, né, desses exemplos pode acontecer e ser a famosa gota d'água, a pessoa não suportar. Né, isso de jovens a, né, idosos. Ainda hoje, né, a faixa etária, né, dos 15 aos 29 anos ainda é a quarta causa maior do mundo nessa faixa etária. Né? Então, olha, são enfrentamentos difíceis, né, são dores emocionais que talvez a falta da estruturação ainda, né, psíquica, emocional, até por conta da idade, né, o desenvolvimento ainda não está completo, nem cerebral, né, nem neural, e aí a pessoa pode ser que não dê conta. Então, é difícil a gente falar qual foi a causa real. Podem haver gotas d'água, que foram, né, aquilo que precisava para a dor que já estava grande e não tratada, e pode ser esse acúmulo, né, de situações, pandemia que a gente teve tantos, né, tantas histórias, foram tantos desafios, que fica difícil medir, por isso que cada caso é um caso. Né? Então, as vulnerabilidades, né, as minorias, né, às vezes a questão de bullying, tudo isso pode gerar, né, esse desconforto que, se não tratado, ela pode sim gerar. Aí a gente fala da depressão, ela é uma das causas, sim, maiores, que a pessoa, né, em depressão mais grave, ela pode sim, né, que os pensamentos ficam mais negativos, a respeito de morte ficam muito maiores, mas a gente vive a geração ansiosa, né? A geração ansiosa, querendo ou não, ela traz uma dor muito grande, né? Não o ansioso normal, mas a ansiedade patológica mesmo, que é aquela que gera, né, prejuízos na vida, no dia a dia da pessoa, no trabalho, no ambiente. Então, aquela ansiedade que prejudica, ela pode deprimir a pessoa, porque sentir o que sente é horrível,
não dar conta de estar mais nos lugares que gostava por conta da ansiedade. Então, a ansiedade, ela pode sim deprimir. Ela pode trazer, né, essa depressão por conta de a pessoa estar vivendo aquilo, entendendo que está tão difícil e que ela não está dando conta, né? Então, aí por isso que pode ser que a pessoa se deprima, vivenciando a ansiedade. E aí, a gente consegue prevenir suicídio? Como você previne outras doenças? Ou como é uma coisa tão multifatorial e tão própria da pessoa, seria ela que teria que prevenir, vamos dizer assim. Existe essa possibilidade? Se a gente falar, a gente pode prevenir, mas não prever o suicídio. Prevenções, elas podem sempre serem feitas com as informações necessárias, as buscas de ajudas adequadas, tratamentos, né, eficazes. São as prevenções que podem contribuir sim, né? Muitos suicídios que aconteceram, uma das partes é que eram transtornos não diagnosticados, ou diagnósticos não tratados, pessoas que não estavam em tratamento. Então, uma pessoa, quando ela tem essa prevenção, seja no conhecimento, na busca de ajuda, ela pode, sim, né, estar contribuindo para que ela tenha vida. Por quê? Porque daí ela pode estar, talvez, medicada, ela vai compreender, né, os fatores de proteção, que a gente chama, porque a gente tem os fatores de risco, mas temos os fatores de proteção. E é importante conhecer as duas partes, tanto os de risco, para que a gente, né, contribua para a diminuição deles, e os fatores de proteção para que a gente aumente e melhore esses fatores de proteção. E aí, né, fazendo esse equilíbrio, pode ser sim que essa pessoa não chegue ao ato. A gente não consegue prever, né, o futuro dessa pessoa, mas prevenindo a gente pode talvez dar alguma chance para que ela não chegue ao suicídio. Por quê? Ela vai estar acolhida, ouvida, talvez medicada, orientada, ela vai estar, né, tendo estratégias para que esses fatores de proteção comecem a voltar na vida dela ou melhorar, né? Os fatores de proteção pode ser o convívio dos amigos, né? Essa coisa do social, das pessoas, né, contribuindo para ela, pode ser a fé, a religião, a pessoa encontrar sentido de vida, propósito, hoje até os trabalhos sociais, a pessoa vai encontrando fatores de proteção, né? Os tratamentos adequados, a fé hoje ajuda, a espiritualidade, então tudo que for fator de proteção, a gente, né, principalmente na terapia, a gente tenta contribuir para que essa pessoa deixe chegar até ela, né? Porque é uma decisão muito pessoal realmente, né? A pessoa quando decide não viver, ela tem uma decisão pessoal, mas a gente precisa entender se ela está acometida, né, de alguma doença que seja na questão de área de saúde mental, para que a gente encaixe então esse tratamento, né, para que ela não tome essa decisão. Então, prevenir não é prever, mas prevenir é necessário, né? Se a gente compreender, mas quem tiver em sofrimento, geralmente, né, nem sempre vai enxergar essa necessidade, ou vai ter forças, né, de fazer essa busca. Por isso a importância da gente que estiver ao redor compreender, né, como estão e estar disponível. E se eu não sei como fazer, eu também posso contribuir, né, buscando ajuda, compreendendo o assunto, né, fazendo a minha parte, estendendo as mãos, né? Hoje a gente vê as pessoas cuidando muito da saúde física, o que está correto, né? Sim. Temos que nos cuidar. Mas esse movimento tem que vir também para a saúde mental, ou através de uma terapia, ou através de alguma coisa que faça com que ela tenha mais autoconhecimento, né? E Sim. possa se ajudar e conseguir se preparar para ajudar aos demais. Você percebe que está tendo esse movimento para a busca pelo autoconhecimento, pela psicologia, pela terapia? Sim, tá tendo sim. Só que as pessoas confundem, né? Quando a gente fala, você é saudável, você tem saúde, as pessoas entendem que se eu não tiver uma doença, entende que saúde é ter ausência de doença. Eu não tenho, sei lá, problema de pressão, de diabetes, então eu sou saudável. Mas saúde é equilibrar várias áreas da saúde como um todo. Então, estar saudável não é somente não ter uma doença, mas é pensar como está a minha saúde física. A pandemia contribuiu muito para essa busca, né, da saúde física,
né? Porque né, os estudos sempre mostravam, né, a importância da atividade física, né, da alimentação saudável, principalmente nesse período de pandemia. Então, trouxe uma chamada bacana. Mas pensar como estamos de saúde física, emocional, mental, social. Hoje, né, a psicologia fala da espiritualidade também, a minha saúde, né, biológica, a minha genética. Então, é alinhar todas as áreas da minha saúde, porque se eu estiver com a minha saúde física, ok, mas é a minha saúde mental. Então, pode ser que eu não esteja saudável, né? Eu estou com a saúde física. E aí a gente tenta equilibrar, que é a saúde social, saber, né, a que ambientes estamos inseridos, saber selecionar o que incluir, o que excluir da nossa trajetória, para a gente fazer essa busca de saúde como um todo. Então, a saúde física ela é importante, mas a mental também, né? Porque ela é uma via de mão dupla, né? O corpo sente, a mente sente, o corpo sente. Então, é equilibrar todas as áreas da nossa saúde para a gente poder dizer que estamos fazendo a busca por saúde como um todo. A chamada qualidade de vida mesmo, né? Em todas as áreas. Hoje está assim, sabe? Se quebrou um pouco desse preconceito da busca psicológica. Ainda tem, né? A gente ainda, dentro daqui do consultório, a gente sente um pouquinho, né? Essa coisa do preconceito, mas já diminuiu um pouco mais. Então, as pessoas estão aderindo mais. Né, eu acho que essa busca do equilíbrio emocional, mental, favorece todo o resto, né? Se aqui dentro for bem, parece que o resto flui um pouco melhor também. Então, a importância, sim, dessa busca da saúde como um todo. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas referente ao Setembro Amarelo em todas as frentes, desde o suicídio, a depressão, a ansiedade, o que você poderia deixar para eles de mensagem? Eu queria deixar alguns sites, posso? Claro. Antes disso? Só que eu anotei porque eu fiz uma colinha, senão talvez eu esqueça de algum. Existem alguns caminhos que são importantes e que às vezes as pessoas não têm esse acesso. É lógico, né? A terapia, a parte psiquiátrica, tudo isso é muito bem-vindo, é necessário, mas existem alguns caminhos, hoje todo mundo tem um acesso, né? À rede, à internet. Então eu queria deixar algumas dicas de buscas que são super importantes para isso. Tem um site que chama setembroamarelo.org.br, que é um site que fala bastante coisa sobre o Setembro Amarelo, até para a gente conhecer. Tem um Instagram chamado Espaço Amarelo também, que é uma psicóloga também que criou, ela é especialista também nesse assunto, então lá a gente encontra muita informação bacana. O CVV, que hoje é um caminho muito legal para quem não conhece, que é o Centro de Valorização à Vida, que é o 188, aquele telefone que a gente disca. Se entrar pelo site, você vai encontrar ali apoio emocional por chat, por telefone, por conversas, e ali, de forma gratuita, hoje esse 188 ele é muito importante. Tem um site que é muito legal, que ele atinge, né, uma faixa etária de 13 a 24 anos, e ele se chama podefalar.org.br. Ali é um espaço onde a pessoa tem total liberdade de expor, sejam dores, ela vai ter alguma coisa ali que pode ser motivacional se ela precisa. Então é um espaço muito legal dentro de um site chamado podefalar.org.br. Tem um que você digita lá, mapasaudemental.com.br. Ali sai listas de serviços gratuitos, serviços de valor social, profissionais. Então é um mapa de saúde mental importantíssimo que dá para também entender. Tem um que chama projetoacolhendo.com.br. Ali a gente tem plantão psicológico online gratuito, você agenda um horário. Então é mega importante isso. Muitas pessoas que não têm, né, o acesso a um consultório, ela pode entrar no projetoacolhendo.com.br. Tem outro que chama vitale.com.br. É um grupo de apoio ao sobrevivente enlutado que passou por algum familiar, alguém próximo que se suicidou. Então, ali é um grupo de apoio, que é também muito importante. Tem um app, um aplicativo que você baixa que chama Mais Um Dia. Ele tem várias palavras no dia a dia, às vezes alguma dica profissional, que é bem legal também. Tem o pós-venção do suicídio.com.br, que também é para os
as pessoas que ficaram, né, os enlutados de alguém que se suicidou, e ali tem os grupos também de apoio. E, lógico, procurar unidade básica de saúde, a UBS aí do seu bairro, um CAPS, que é o Centro, né, de Atenção Psicossocial. Se necessário, se for criança, adolescente, não tiver a estruturação, né, familiar, conselho tutelar, e numa emergência, SAMU e UPA, sabe? Aconteceu uma emergência, né, a pessoa, ela tentou mesmo o suicídio, porque o suicídio pode ser uma ideação, né, uma ideia, pode ser uma tentativa, então aí chama a emergência mesmo, SAMU, UPA, né, para que essa pessoa seja acolhida e receba, né, os cuidados necessários naquela hora de emergência. Então, pensando, né, no Setembro Amarelo, já que o tema desse ano é se precisar, peça ajuda. Eu costumo dizer que o maior risco que a gente corre quando a gente pede ajuda é receber alguma ajuda. Muitas vezes a gente não recebe ajuda porque a gente pouco comunica. A gente não fala, né, sobre aquilo que a gente precisa. E, como eu sempre digo, nenhum ser humano tem bola de cristal para a gente adivinhar. Então a comunicação ainda é bem-vinda. Quando eu comunico a minha dor, talvez eu não tenha milhares de pessoas por mim, mas eu posso receber alguma ajuda. Assim como ajudar é tão gostoso, né? Quando eu posso ajudar alguém, eu falo que eu também posso dar a oportunidade para alguém me ajudar. Então, comunicar a sua dor, né? Entenda quem é a pessoa que você confia, que você tem afinidade, que você possa trazer, né, essa fala de, às vezes está na escola, tem um professor bacana lá que você pode dizer, comunicar sua dor, é um familiar, é um irmão, é uma tia, é um amigo, você não está dando conta sozinho, comunique essa dor, porque se precisamos pedir ajuda. A vida ainda é preciosa e tem horas que a gente realmente não vai dar conta sozinho. E nessas horas, quando eu não enxergar um caminho, pode ser que um bom amigo, uma boa pessoa, né, que esteja ao meu redor, possa me iluminar esse caminho, me mostrando um caminho, me mostrando que pode ser que exista alguma outra alternativa também ainda. Então, se tiver o pensamento, comunique a sua dor. E você que pode ajudar, acolha essa dor. Nessas horas, a gente não faz, né, os sermões simplistas, né, de que vai dar tudo certo. A gente precisa validar essas informações de que o outro está me trazendo. E se eu posso e eu não tenho condições de eu ajudar, eu posso propor. Eu estou com você, a gente vai buscar essa ajuda juntos. Porque muitas vezes a gente chega no ponto, né, achando que eu não tenho um caminho, porque na verdade talvez eu tenha tentado sozinha até aqui. Mas se eu propor, né, ou der a oportunidade para alguém poder me ajudar, pode ser que daqui para frente eu já não esteja mais sozinho. Então pode ser que alguns caminhos se abram para essa minha dificuldade, para esse meu desafio. E dor é dor. A gente sabe que não tem como medir o tamanho da dor, mas a gente sabe que sofrimento é sofrimento. Então, busque ajuda, peça ajuda, ajude quando preciso. E eu adoro uma historinha do girassol, eu sempre conto. O girassol, que todo mundo conhece, que é a flor do sol, quando a gente olha, né, os campos de girassóis, a gente olha, né, e fala, os girassóis precisam do sol para sobreviver. Só que nem sempre a gente vê o girassol lá no alto. E quando não tem sol? Geralmente a gente pensa, né, que quando o girassol baixa, né, é porque o dia está nublado, porque haverão dias nublados. Então existe a historinha de que os girassóis, né, em fase de crescimento, eles precisam do sol. Nos dias nublados, no dia que tem sol, ele capta toda a energia necessária. E no dia que não tem sol, eles se voltam e se viram um para os outros e eles repassam um pouco da energia que tem um para o outro, para que até que o sol volte. Então, eu costumo dizer que muitas vezes a gente capta uma energia, né, de uma coisa boa, mas nem sempre o sol brilha na nossa vida. E tem dia que fica nublado, fica escuro. Nesse dia, eu posso ser o girassolzinho na vida de alguém. Eu posso passar um pouquinho do que eu tenho para aquele outro, até que aquele dia de sol volte. E talvez tem dias que eu preciso dessa luzinha, né, para que eu sobreviva até que o sol volte a brilhar de novo para mim. Então, a historinha do girassol é que, em dias nublados, eu posso ajudar o outro a sobreviver um pouquinho mais até que o sol volte a brilhar. Então, de repente, a gente pode ser girassol na vida de alguém, ou tem dias que a gente precisa de alguém para ser girassol na nossa vida. Mas o segredo é comunique, fale, diga, não tenha vergonha.
Falar ainda salva vidas. Existe um tabu de que não fale sobre isso, porque você pode proporcionar com que a ideia daquela pessoa seja executada. Mas não. Se a pessoa já tiver essa ideia, essa ideação, ela já criou essa ideia. Falar pode salvar vidas, porque ao falar, a pessoa pode dizer o como sente, ela pode nomear o que está sentindo, ela pode entender que não está sozinha. Então, falar ainda salva vidas. E é necessário não só falar, mas a gente começar a aprender a ouvir, porque pode ser que a gente seja um dia esse girassol na vida de alguém. Então, se precisar, peça ajuda. A vida vale muito. E aí, como aquele filme, né, Vendedor de Sonhos, antes da gente colocar um ponto final, que tal pôr uma vírgula, né, e dar uma chance para que a nossa história seja continuada com os caminhos adequados de tratamento medicamentoso, terapêutico, com amigos, da fé, tudo que a gente tiver de recurso, a gente abre esse espaço, né, para que, de repente, sozinho não dava, mas agora eu já não estou mais sozinho, porque eu comuniquei minha dor. Então, desejo de coração que possamos, né, nos conscientizar nesse setembro e para uma vida inteira, atentando às nossas próprias dores, às dores, né, de quem está ao nosso lado, e que a gente também possa aprender a pedir ajuda. E Deus abençoe você, sua família, e se você é um enlutado, busque ajuda também, porque não é fácil, né? Para quem ficou também, né, sentir o que sente com a perda, às vezes, de alguém tão importante. Então, sejamos girassol na vida um do outro.